mas o fio não é composto... Aliás, o fio de sutura não é composto apenas do fio propriamente dito. Nós temos as agulhas, né? As agulhas cirúrgicas. E essas agulhas cirúrgicas, então, são instrumentos de aço polido, são essenciais para a realização das suturas através da passagem do fio cirúrgico nos tecidos. Essas agulhas apresentam 3 porções, né, 3 partes numa mesma agulha. Então, nós temos as pontas das agulhas, nós temos o corpo das agulhas e seus fundos. Podem ser cilíndricas ou prismáticas. As cilíndricas são essas mais abaixo, e essa mais acima seriam as prismáticas, as conformações dessas agulhas. Quanto à curvatura, nós temos as agulhas retas, as semi-retas e as completamente curvas. Então, o ideal é que você tenha a disponibilidade de ter vários fios com vários tipos de agulhas, porque cada cirurgia vai requisitar um tipo de manuseio. Você vai ter uma dificuldade maior ou menor em determinada cirurgia. Então, quanto ao fundo, falando agora do fundo da agulha, esse fundo pode vir a ser traumático ou atraumático. Então, vamos lembrar que em um procedimento cirúrgico, quanto menor for o trauma, quanto menor for o estímulo a uma reação tecidual, melhor será a resposta desse nosso paciente. Então, preferencialmente, vamos objetivar a utilização de agulhas atraumáticas, para que eu favoreça menos lesão ao tecido do nosso paciente. Então, vejam nessa imagem o que uma agulha atraumática à nossa esquerda acarreta de lesão no tecido, e já à direita, o que é uma agulha traumática acarreta de lesão no tecido. Então, a ideia nossa é sempre passar pela cirurgia, provocando o mínimo de reação e o mínimo de lesão. Nessa tabela, é interessante, para nós vermos os tipos de passagem de fio nessa agulha, nesse fundo dessa agulha, nessa parte de trás da nossa agulha, tá? E é interessante também nós mencionarmos, se você olhar essa imagem abaixo, à direita, o tipo de conexão do fio com a agulha. Se esse fio, quanto mais ele for encastoado, né, mais for contido na agulha, menor reação tecidual ele provocará também, tá? E chegamos naquilo que todo mundo deseja, que são os tipos de sutura, né? Então, nós aprendemos a necessidade dos fios, os tipos de fios que nós possuímos no mercado, nós aprendemos também como são a conformação dessas agulhas, e agora como que nós iremos utilizá-los, né? Então, a sutura seria uma manobra que tem por finalidade manter coaptadas as bordas da ferida, né? A ferida, seja ela traumática ou mesmo provocada pelo procedimento cirúrgico, tá? Favorecendo, permitindo o processo de cicatrização. Então, ele vai buscar a união, a aproximação de tecidos por meio de um ou mais pontos. E a nossa ideia é poder reconstituir diferentes planos anatômicos. Nós temos algumas características necessárias para a sutura, então, primordial, antissepsia e asepsia rigorosas, né? Uma cirurgia não é só o ato de cortar, né? Uma cirurgia se inicia no preparo, não só do ambiente, como do nosso paciente, tá? E aí entra a antissepsia e a asepsia. Um bom cirurgião é criterioso, então ele não permite sangramentos abundantes, sangramentos excessivos, então a gente faz uma hemostasia perfeita. Favorecemos a aproximação do tecido celular subcutâneo, que nós vulgarmente denominamos como espaço morto, né? Não permitirei presença, né, de corpos estranhos ou de tecidos desvitalizados na minha linha de sutura. E vou favorecer a posição correta do tecido. Nem deixar afastado e nem pressionado em excesso, tá? E vou fazer uma tensão moderada sobre esse fio. Essa sutura poderá ser classificada de várias formas, né? Em relação à sua profundidade, essa sutura pode ser superficial,
então seria pele e tecido subcutâneo, ou mesmo profunda, onde eu atuarei mais abaixo das fáscias. Em relação à profundidade ainda, essa sutura pode ser serocerosa, que são mais frágeis, seromuscular, que são mais confiáveis, e seromucosas, que são contaminantes. Então, dessas três, a mais interessante seria a seromuscular. Aqui nós temos um desenho que é extremamente didático, tá? Então, em A, né, nós temos a serosa, B, a camada muscular, e C, a camada mucosa. Nós temos a sutura serocerosa, então só pego a serosa com a minha agulha. Em 2, nós temos a seromuscular, então pego serosa e muscular. Em 3, a seromucosa, então pego as três camadas, serosa, muscular e mucosa. Então, se você pensar num órgão cavitário, estômago, bexiga ou mesmo intestino, essa seromucosa, se você for fazer isso, você está pegando o lumen desses órgãos, o que não seria interessante, porque seria contaminante. Em relação ao plano anatômico, pessoal, então, seria relacionada à individualidade dos planos anatômicos, né? O ideal é que você faça aproximação e sutura plano a plano. Então, eu vou acessar a cavidade abdominal, pele, subcutâneo, musculatura, e eu cheguei dentro da cavidade abdominal. E eu devo sair de lá fechando, suturando camada por camada. É o mais correto, tá? No entanto, quando em um mesmo ponto cirúrgico você vai abranger mais de um plano anatômico, essa sutura é denominada sutura em massa. A gente utiliza essa sutura em massa em situações emergenciais, em que você não consegue, por exemplo, delimitar visualmente um vaso sangrante. Então, você é obrigado a fazer uma ligadura, uma sutura em massa, porque você não pode permitir esse sangramento persistir, que esse sangramento persista, tá? Então, o fio que eu utilizarei, nós já mencionamos, pode ser absorvível ou inabsorvível. E a finalidade dessa nossa sutura, então, hemostática, para eu coibir hemorragia, aproximação, para eu restabelecer a integridade anatômica das camadas, ou mesmo de sustentação, em que eu busque manter determinada estrutura no posicionamento que eu desejo. Em relação à espessura do tecido, essa sutura pode ser perfurante total, em que eu passo essa minha agulha por toda a espessura do órgão, do tecido, ou parcial, em que eu irei englobar parcialmente a espessura desse órgão. Em relação à sequência de pontos, nós podemos fazer essa sequência de pontos interrompidos ou separados ou contínuos. Esses pontos interrompidos, eles favorecem uma menor isquemia, uma obtenção de tensão precisa em cada ponto. Caso eu tenha uma perda de um dos pontos, não irá acarretar grandes danos para nós. No entanto, eu utilizarei uma maior quantidade de material. Já os contínuos são mais práticos, são mais é mais veloz a sua execução. Eu irei utilizar uma menor quantidade de material. No entanto, eu tenho uma desvantagem catastrófica, que se eu perco essa sutura, eu vou perder a sutura inteira. Tá? Eu, na minha vivência, na minha prática cirúrgica, eu não utilizo praticamente sutura contínua. Tá? Exatamente por esse problema, que se você tiver problema de uma soltura, você tem um problema gigantesco, tá? De difícil correção. Em relação... veja, eu estou falando tudo isso das suturas antes de nós falarmos dos tipos de suturas, tá bom? Então, a posição das bordas da ferida, eu posso fazer essa posição, assim, a justa posição, né? É a posição, é a aproximação das bordas da ferida, tá? Eu posso fazer a eversão ou a evaginação, que eu faria isso daqui, tá? Eu quero evaginar as bordas da ferida. Ou eu posso fazer o contrário, a inversão ou a invaginação das bordas da ferida.
Então, vocês vão ver quando que a gente vai utilizar cada uma delas. Ou mesmo a sobreposição. Ao invés de deixar assim, eu vou deixar assim, uma borda sobreposta à outra. Bom, mas para eu fazer minha sutura, eu tenho que entender o que é um nó, né? O nó, para nós, é a unidade fundamental da hemostasia definitiva. E será definido como um entrelaçamento das extremidades de um fio de sutura. Existe um nó comum, que é o mais utilizado, que seria aplicável a quase todos os tipos de fio de sutura e regiões anatômicas, e um nó de cirurgião, que é utilizado quando não se deseja ou não pode haver afrouxamento do nó. O nó triplo de cirurgião é aquele nó que você faz e tem que confiar no serviço que você fez. Você não vai ter uma segunda chance, tá? Eu sei que é mais difícil para vocês visualizarem a confecção de um nó. Inclusive, nós, mais adiante, vamos fazer um vídeo também, mostrando eu executando cada sutura dessa, tá? Mas o nó de cirurgião é feito por esse entrelaçamento do fio nas nossas mãos. Pode parecer algo extremamente difícil de ser executado, mas não é. Não é. Como eu disse, ninguém nasce sabendo fazer nó, né, cirurgião. Mas nós treinamos nossas mãos, nós treinamos nossa habilidade de forma com que isso é realizado de forma, assim, praticamente que automática, tá? Seja o pessoal que já está no mercado de trabalho, vai concordar com o que eu estou falando, e os alunos, os acadêmicos, né, os graduandos, vão ver que na nossa próxima aula de prática, não é extremamente fácil de fazer, não é nada difícil fazer isso daqui, tá? Então, o triplo de cirurgião, a sua conclusão seria esse. O primeiro nó vai ser apenas o seminó, né? Seria apenas aproximação, o segundo de sustentação e o terceiro, sim, de reforço. Um bom nó de cirurgião executado não solta, não sai, você não perde de jeito nenhum. E chegamos finalmente, né, finalizando a nossa conversa de hoje, né, junto a vocês, aqui no nosso canal. Vamos falar a respeito dos tipos de sutura. Então, nós temos os pontos simples separados, que é uma sutura básica, de fácil e rápida execução, utilizada em qualquer tipo de tecido onde não haja muita tensão. Por exemplo, pele, tecido subcutâneo e face, tá? O nó deve estar ao lado da linha de incisão, né? Então, para favorecer a cicatrização. Então, é um erro muito grande você fazer o seu nó e esse nó ficar sobre a sua linha de sutura. Não pode. Você tem que empurrar esse nó para a lateral. Bom, exatamente para não retardar o processo cicatricial. É classificada como uma sutura aposicional, ou seja, eu vou aproximar as bordas da ferida. Uma prima dela seria o simples contínuo, que tem quem fale o termo cisidura, né? Parece aquelas costureiras cesendo um tecido. Então, o nó mais fácil ainda de execução, também classificado como sutura aposicional. Não seria ideal você ceder o comprimento desse nó, dessa sutura, perdão, por mais de 13 centímetros, seria um trecho muito longo e um risco muito grande. Se você perder essa sutura, abre tudo, tá? Então, irá iniciar e terminar com o nó de cirurgião. O nó, a sutura Sultan ou X, utilizada em regiões de grande resistência e tensão, por exemplo, músculo ou cotos de amputação, então ele suporta uma tensão bem acentuada. É um nó de execução rápida e também uma sutura aposicional. Vejam na imagem que eu entro com a minha agulha de um lado a outro, eu vou trançar esse meu fio pela superfície, vou passar novamente meu fio, e aí sim vou executar. E eu olhando, eu vou ter uma imagem que me remete a um X. Tá? Essa seria o ideal da minha execução do fio da sutura de Sultan. Nós temos ainda a sutura festonada, tem uma sinonímia Ford ou Reverdan, tá?
Seria uma sutura longa, dificilmente afrouxa, né? Então, essa sutura seria um aperfeiçoamento da sutura simples contínua, porque você vai travar ponto a ponto. Então, das suturas contínuas, essa seria a que apresenta menos risco de deiscência. Deiscência seria o termo utilizado para a perda da sua sutura. Então, é utilizado para hérnias diafragmáticas, para fáscia lata, para mastectomia, também é uma sutura posicional. É tida como uma desvantagem a utilização de uma quantidade de material um pouquinho maior. A sutura de Schmiden é uma sutura invaginante, então as bordas da sua incisão vão fazer com que essas bordas se voltem para o interior. Sendo assim, vai ser indicado para sua utilização para órgãos ocos, por exemplo, vesícula urinária, estômago, intestino. Tá? É uma sutura iniciada com um nó simples e depois eu vou fazer sentido mucosa serosa, de dentro para fora. Vou vindo de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, até finalizar com um novo nó. Essa é uma sutura que exige uma segunda sutura de recobrimento, que a gente já vai ver mais adiante. A sutura do U horizontal, ou Wolff, tá? São sinônimos, é uma sutura de eversão, então as bordas da minha ferida vão ficar evaginadas. Sugerido seu uso para reparo de hérnias, ferimentos extensos. É uma sutura que apresenta uma capacidade de tensão muito grande, ela suporta uma tensão muito grande. Só tomar cuidado para você não fazer uma eversão muito grande, porque aí esteticamente vai ficar algo desagradável. Uma sutura correlacionada ao Wolff seria o Donati, que seria um U, só que um U vertical. Então, vejam que eu entro com a minha agulha na pele, eu entro longe, saio longe, volto, entro perto da borda, saio perto da borda. Então, você vai ter um formato de um U deitadinho. Tá? O Cushing, ou melhor, a Cushing, a sutura de Cushing, é uma sutura contínua invaginante que deve ser executada de forma paralela à linha de incisão. Tá? Não deve atravessar todas as camadas, então ela não pode ser contaminante. Também indicada para sua utilização para a sutura de órgãos ocos. Extremamente utilizada como sutura de sepultamento da sutura de Schmiden. Então, quando você fala de uma sutura de bexiga, por exemplo, quase que vem imediatamente na sua mente Schmiden-Cushing, né? A Schmiden pede uma Cushing. É muito frequente essa associação. Nós temos também uma sutura que seria semelhante a Cushing, que chama-se Cornell, tá? É como uma variação da Cushing. Ainda temos a sutura de Lambert, que também será uma sutura invaginante, também indicada a sua utilização para órgãos ocos. A Lambert tem uma característica de poder ser utilizada tanto Lambert separado como Lambert contínuo, tá? Como característica ainda, é uma sutura que não deve atravessar todas as camadas, então é uma sutura não contaminante, e é uma opção para o recobrimento também da Schmiden, exatamente por ela ser invaginante. Estamos finalizando, né? Estamos praticamente finalizando esse nosso bate-papo aqui. Nós temos a sutura em bolsa de fumo ou bolsa de tabaco. Então, é indicada para fechamento de orifícios, né? Mais frequentemente, o orifício anal. Então, você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, ortopédica, ou mesmo a retirada de alguma massa em membro pélvico, seria não somente desagradável, como desaconselhável que esse paciente, por melhor que tenha sido feito o jejum, né, alimentar, viesse a defecar naquela região, poria em risco a sua cirurgia. Então, a bolsa de tabaco, que consiste na passagem de um fio praticamente 360 graus do orifício, no nosso caso, o orifício anal, ele oblitera esse orifício e não permite o extravasamento desse contaminante das fezes. Finalizando agora, em definitivo, nós temos as
a transfixação ou ligadura vascular, né, que é uma técnica utilizada para a hemostasia, para a interrupção do fluxo sanguíneo. Então, a ligadura envolve todas as estruturas com molhaçada e será realizada com os nós. Então, você vai fazer a passagem 360 graus do fio ao redor da estrutura que você deseja ligar e executar os nós que nós já mencionamos anteriormente. A execução do nó triplo de cirurgião, por exemplo. A transfixação, eu irei perfurar essa estrutura e aí sim fazer os meus nós, de um lado ou de outro. Mais frequentemente utilizada a transfixação num procedimento de ovário salpingo-esterectomia no coto cervical, no coto uterino, na região cervical, tá? Da cervix. E é isso, tá? Espero ter conseguido, de forma rápida, abranger os principais pontos relacionados a suturas e padrões de suturas, e convido vocês a participarem do nosso canal, assinarem o nosso canal, né, o Estudando Veterinária, que frequentemente nós aqui estaremos falando e mencionando e explicando, né, tópicos importantes na medicina veterinária. Não apenas eu, como inúmeros outros professores. Até breve.